Está começando o podcast Descarga. Ouve aí. Muito boa noite, rapaziada. Estamos começando um episódio especial aqui. Vocês, assim, a galera que escutou Descarga pediu muito a volta, né, e tal. Inclusive foi o episódio mais visto, sem sombra de dúvidas, assim, ganhou de muito, assim, né, dos outros episódios e teve uma mobilização muito interessante da comunidade do Brasfoot. Então, primeiro de tudo é isso, cara, episódio número 10, né, com a participação do nosso querido Emanuel dos Santos, o criador do Brasfoot. Apesar de que hoje é um episódio que a gente não vai falar tanto sobre Brasfoot, né? Inclusive é só dar um salve mesmo pra rapaziada do Brasfoot. E exaltar que é isso aí, episódio número 10 do Descarga. O outro episódio que o Emanuel participou é o número 5, quem quiser assistir ele, quem não assistiu antes pode assistir, que a gente fala mais sobre Brasfoot. Esse episódio aqui é um episódio pra gente falar mais sobre a vida acadêmica do Emanuel, essas curiosidades e tudo. Então, assim, gostaria que todo mundo desse aquele salve pra gente começar. Salve, Emanuel. Valeu de novo por estar participando aqui. Você deu uma alavancada gigantesca no nosso pod. E a gente fez o primeiro episódio sobre o Brasfoot, né, com você. E quando a gente foi conversando, a gente foi percebendo, assim, foi até uma ideia do Bernardo de colocar na pauta alguma coisa ou outra sobre política, porque não tem como ficar de fora, né? E quando a gente foi percebendo, assim, sua ligação com esse tema, sua interação com esse tema, a gente ficou até espantado e pensou em fazer de novo um podcast com você, dessa vez mais voltado para a política. Boa noite, pessoal. Eu agradeço mais uma vez o convite. Fico bastante satisfeito de poder ter contribuído, né, naquele outro dia para o podcast de vocês. E é uma satisfação também, né, discutir essas questões que vocês estão propondo, relacionados à questão política, né, ao neoliberalismo. E é isso. Queria também dar um salve aí para todo mundo que está nos ouvindo e que tem acompanhado aí o podcast de vocês. Mandar um salve aí também, agradecer a outra participação do Emanuel. Realmente a gente já tinha conversado sobre a importância que seria ter uma outra oportunidade, né, um outro encontro para comentar a questão política, né, tendo em vista a sua formação no assunto e a nossa formação também, todos aqui do grupo, que temos uma formação que pode agregar a esse debate, né? Não, valeu, galera. Eu tô aqui para parabenizar também pelo trabalho, parabenizar também pelo convite do Emanuel por ele estar aqui, né? Agradecer a ele e por poder estar aqui de novo para debater agora uma questão um pouco mais densa do que o Brasfoot, né? Mas que tem grande importância também e que, se tudo der certo, vai ser interessante para quem está nos ouvindo agora. Enfim, continuando essa saudação que está sendo muito bonita, só tenho a agradecer para a galera que deu essa, por mais que humilde, né, mas muito importante essa visualização que a gente tem, né, essa pequena audiência que a gente tem, mas tenho certeza que a galera tem completa contribuição nisso, de ter divulgado, de ter passado um para o outro. Mandar um salve especial também para o pessoal que assistiu o último episódio, que foi muito interessante, o Fábio participou, tá nesse também. Então, assim, um episódio que praticamente todo mundo que veio participando dos últimos episódios está aqui para ter essa conversa interessante com o Emanuel. E então, assim, pedir para vocês, pra galera que já tá fazendo isso, que é o quê? Seguir a gente no Instagram, seguir no YouTube, nas plataformas que a gente tá, você sabe quais são? Que são o Spotify, estamos no Google Podcast também, tem um pessoal que estava pedindo isso. Ainda não estamos no Apple Podcast, mas estamos pretendendo, o Deezer a gente já estava. E tem também o site que hosteia a gente, que é a Anchor. E, enfim, fazer um adendo especial aqui, um salve ao B. Nunes, que participou do último episódio com o Emanuel, episódio 5, igual eu falei. E ele, inclusive, até me falou esses dias que ele tinha comprado o registro do Brasfoot logo no dia seguinte que rolou essa gravação e tudo, ficou muito animado. E, assim, é importante, né? Acabou que a gente não chegou de falar muito disso, de pedir pra galera pra dar um salve, que é um jogo muito da hora, que a gente joga já há décadas aí tudo.
e todo mundo gosta muito. Então, assim, quem puder contribuir também é interessante. O Emanuel nem me pediu isso, assim. Isso é uma coisa que eu tô falando porque eu acho que é importante. A gente contribui com tanta coisa, sabe? Com tanta coisa da indústria americana e tudo. Então, por que não, né? E o Emanuel, inclusive, me falou que ele preferia que falasse do livro que ele vai lançar, que tem a ver também com a conversa toda, não é isso, Emanuel? Exatamente. Eu queria agradecer aí ao Ben Nunes, né, que deu uma força aí pro jogo. E também aproveitar para dizer que eu acabei de lançar, agora um mês atrás, o livro que é resultado da minha pesquisa de mestrado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o conteúdo. É um livro que foi lançado pela editora Telha, chama Imprensa e Poder. Então, quem se interessar, é só jogar aí no Google, na internet, e tá bem interessante. Na verdade, o livro é a dissertação com algumas melhorias, né, com uma revisão, porque quando você defende uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, a banca vai te fazer várias recomendações, falar, isso aqui precisa ser melhorado, né? Tem problema nessa na outra parte. Então, em geral, os pesquisadores depois, com mais tempo, né? Inclusive a partir de outras pesquisas, com outras ideias, desenvolve uma questão ou outra a partir disso e publica, né, em forma de livro. Então, esse livro é o resultado da minha dissertação e com essas contribuições, né, que me foram aportadas pela banca de avaliação e inclusive com imagens, né, porque eu trabalho com a imprensa, né, com jornais. Então tem várias capas de jornais bastante ilustrativas, o que era o embate ideológico, né, porque o que eu estudei foi o governo do Salvador Allende, que muito diferente do que são os governos neoliberais, né, os projetos neoliberais, era um governo socialista que pretendia, de fato, implementar o socialismo no Chile no início dos anos 70. E falando aqui socialismo mesmo, né? Porque a gente está na moda aí, qualquer coisa de esquerda é comunismo, é PT, aquela coisa toda. Em geral, quem fala isso não tem muita propriedade, né, para dizer. Então, Bolsa Família é comunismo. E, na verdade, Bolsa Família é um projeto de origem neoliberal. Depois a gente pode retomar isso. Então, no Chile, de fato, se tinha um projeto de transformação do Estado, né, da sociedade, só que com uma peculiaridade, que era a partir das instituições democráticas, né? Não se tinha uma perspectiva como a cubana, por exemplo, que foi chegar ao poder a partir de uma guerrilha armada, ou mesmo da União Soviética, né, que foi uma revolução de tipo mais clássico, né, onde você toma o poder do Estado e constrói algo totalmente diferente, né, a partir de formas na sociedade como foram os soviets, né, conselhos populares na União Soviética. No Chile, não. A ideia era se chegar ao socialismo, ou seja, acabar com a propriedade privada capitalista, nacionalizar todos os bancos, né, os recursos minerais, a partir do debate democrático, né, a partir do parlamento, né, inclusive respeitando as liberdades institucionais que já existiam, como, por exemplo, a liberdade de imprensa. Essa é uma discussão interessante, inclusive eu faço um livro, porque o governo acabou respeitando tanto a imprensa que os jornais de oposição, assim como aconteceu no Brasil, por exemplo, em 2016, no golpe contra o governo, os jornais passaram os 3 anos do governo em oposição, né, e em determinado momento começaram a articular, de fato, uma derrubada do governo, né? E o governo, justamente por respeitar essas liberdades da imprensa, acabou que não tomou nenhuma atitude, né? Mas, enfim, então, tudo isso eu discuto na minha dissertação, que o centro dela é justamente pensar o papel que tem a imprensa na transformação social nesse tipo de governo, né, de governo socialista. É muito, muito interessante, cara. Eu vou até dar uma olhada nas minhas economias aqui para ver se eu consigo pedir. Mas enfim. Mas aí se, né, por acaso, inclusive nesse momento de pandemia, que eu acho que está difícil para todo mundo, né? Quem não puder comprar o livro, a minha dissertação ela está disponível no site da UFMG de forma gratuita. Então o conteúdo é bastante semelhante ao do livro. Então
Essas discussões também estão presentes na dissertação, que pode ser baixada em arquivo PDF no repositório de teses da UFMG. Boa. Inclusive, ó, vou até trabalhar para disponibilizar isso também para a galera aí na postagem mesmo, né, que eu fizer. Porque, enfim, acabou que eu encontrei, né, dessa maneira que o Emanuel falou, encontrei até mesmo pelo Google e tal. Para quem não tiver alguma dificuldade aí, quiser botar lá, a gente vai falar, né, novamente o nome, né, completo da dissertação, e aí você procura e encontra facilmente. Então, fala galera, aqui é Daniel Facuri, eu participei do último episódio aí, participei do 5º episódio também com o Emanuel. Reza a lenda que o Emanuel vai participar em todos os episódios, que é múltiplo de 5. Então, tem uma relação matemática aí. Então, mandar um abração aí, agradecer o convite de novo, tá participando, agradecer o Emanuel aí também, tá presente aí. Valeu demais. Mandar o último salve aqui, né? Porque é pro meu primo Vitão, cara. Porque ele, inclusive, se deu tudo certo, vocês estão escutando aí o beatzinho de fundo de um brother dele, MVNel, que eu tô começando a botar esses beatzinhos, o pessoal tá gostando, então só aquele adendo, assim, pra deixar a conversa mais fluida. Você está ouvindo? Descarga! Acabou que a gente ficou muito tempo na introdução, mas é uma introdução que foi... Que realmente a gente já começou falando do tema mesmo e tal, e chamamos a galera pro debate, chamamos a galera pra ler, pra estudar e tudo. Realmente é uma das discussões também que é necessário de ser feito, né, e tal, que a gente estava até comentando isso agora em off, que ter uma distância da esquerda com o debate político em todas as camadas da sociedade, né, e tal. Tem essa dificuldade. Então, assim, com tudo isso estando disponível, o acesso grátis para todo mundo, quem quiser ler, quem quiser se informar, e a gente está fazendo, né, de uma linguagem que também não seja também, né, falar de qualquer jeito, mas também uma linguagem acessível para todo mundo entender, é importante. Então, assim, Emanuel, como é que foi, quais foram as peculiaridades assim, da sua pesquisa, como é que foi esse trabalho todo aí com o pessoal lá na UFMG, o que foi de interessante para você durante, né, a produção desse conteúdo? É interessante porque eu comecei de fato a estudar esse tema do Chile, né, na universidade. Eu conhecia muito pouco antes de entrar na UFMG. E esse tema do neoliberalismo, inclusive, né, porque por mais que a gente viva numa realidade que a gente está o tempo todo ouvindo falar, né, de neoliberalismo, projeto neoliberal, etc., que a própria esquerda discute muito isso, mas eu acho que muitas vezes é feita uma discussão um pouco limitada, né? Muito reduzida em certo sentido. Então, por exemplo, a esquerda ela discute muito o neoliberalismo a partir da ideia de Estado mínimo, né? Que o neoliberalismo seria uma forma de privatizar tudo, né? Isso é verdade, né? Há uma intenção de privatização, a gente percebe isso, e que se oporia à ideia de um Estado máximo, né? E quando a gente percebe que, na verdade, é muito mais do que isso, né? Tem alguns autores, como Pierre Dardot, Christian Naval, que discutem como o neoliberalismo ele reconfigura completamente o papel do Estado na sociedade e vai se criando uma nova sociabilidade, né? Então, por exemplo, a gente, semana passada, vocês acompanharam, né, a greve dos entregadores de app, né? Sim. Eu tô falando assim, mas quando vocês quiserem me interromper... Não, pode ir à vontade, cara. E isso é a expressão máxima, né, desse tipo de sociedade que a gente começa a viver, né? Ou seja, uma nova racionalidade mesmo, né? Que é muito fundada nessa ideia do sujeito empresarial, né? Empreendedor, né? Isso é o componente central desse discurso, né? Com qualquer sujeito que apoia essa ideia neoliberal, você vai ver isso, né? Que é o entregador de app lá com a sua bolsa, sua bicicleta, a sua moto, é um empreendedor de si mesmo, né? E se faz todo aquele lobby, né, para as pessoas apostarem na bolsa de valores, né? Que todo mundo tem a possibilidade de ficar rico, aquela coisa toda. E é claro que eventualmente um ou outro se enriquece, e a bolsa de valores é uma jogatina, a gente sabe disso, né? É um cassino, na verdade, né? Mas dos pouquíssimos que enriquecem, milhões perdem suas economias, né? E, em geral, quem já é muito rico e tem muito capital e consegue estar melhor. Então, todos esses elementos sobre o neoliberalismo sempre me chamaram a atenção, assim.
Mas foi a universidade que me propiciou, né, entender isso de uma forma mais organizada, mais científica, né? E quando eu comecei a tomar um pouco de contato com a história do Chile, e é no Chile que você tem a primeira experiência efetiva do que se chama de neoliberalismo, né? Depois a gente pode retomar isso, o Chicago Boys, etc., é que eu resolvi estudar mesmo, né, o processo chileno, a partir dessa experiência que eu estava falando, que é a do governo Salvador Allende, né? Governo importantíssimo da história da América Latina, mas que não é tão conhecido aqui no Brasil, né? E é interessante estudar, porque ali tem um potencial político muito grande né, enquanto uma fonte de inspiração para as nossas esquerdas. E, infelizmente, depois de 3 anos de governo, você tem um golpe brutal, né, em que você tem um bombardeio da sede do Palácio Presidencial, do Palácio de La Moneda, e depois você tem o início de um projeto bastante agressivo de neoliberalismo, né, que vai privatizar o ensino, vai privatizar a saúde, vai privatizar a previdência, né? Então, logo eu tive bastante curiosidade de estudar isso. E, por sorte, ali no início dos anos 2000, ainda tinha um investimento bastante grande na universidade, né? Tinha um programa chamado Programa Jovens Talentos, que depois o governo Temer acabou com ele. Eu consegui uma bolsa de administração científica para estudar, né, fazer uma iniciação, uma graduação, e desde então eu comecei a estudar a imprensa chilena, né, a partir dos seus jornais, dos principais jornais do país. E foi muito interessante, que eu tive a oportunidade de, durante essa pesquisa e depois no mestrado, ir para o Chile 2 vezes, fazer a minha pesquisa lá, né? Fiquei 2 períodos de algumas semanas no Chile, acho que foi uns 15, 20 dias cada vez. Legal. Então, pude fazer a pesquisa. O Chile tem um cuidado, né, com a cultura, com a história, que muitas vezes a gente não vê no Brasil, inclusive com a memória histórica, né? Se a gente pensa, por exemplo, qual a memória histórica que a gente tem sobre a ditadura militar no Brasil, né? A gente não tem um museu que mostra, por exemplo, o que aconteceu na ditadura, um grande museu, né? Em lugar nenhum do Brasil. Você tem uma outra, como em São Paulo, você tem uma cadeia de presos políticos que foi transformada em um museu, mas algo muito pequeno, que a sociedade em geral não conhece. E no Chile não, você tem dezenas, o que os historiadores chamam de lugares de memória, onde você tem esses espaços onde as pessoas elas aprendem tem um contato mais intenso do que foi a história do país, e você tem um resgate da memória, né? Então, todas as atrocidades do governo Pinochet, foi um governo particularmente brutal, né? Cerca de 3.000 pessoas foram mortas ou estão desaparecidas até hoje, um total de 30.000 pessoas que foram vítimas, né? Torturadas, presas, e você tem vários espaços de memória no Chile, inclusive um grande museu em Santiago, o Museu de Direitos Humanos, que tem, né, um vasto acervo documental, né, várias exposições, e que o tempo todo a gente vê escolas, jovens, né, e a população local, você chega no fim de semana, o museu está lotado. Então o Chile tem essa preocupação com a memória, com a história, e eu pude, né, nessa pesquisa, tomar um pouco de contato com isso, né, e ter acesso aos jornais que eu pesquisava. Então foi uma experiência bastante interessante, assim. Cara, é muito legal você falar disso e tal. Inclusive, né, você já meio que falou, puxando para um problema que a gente vive nas universidades hoje, que é essa falta de perspectiva de ter de ter projetos como esse, ou até projetos assim que não sejam assim tão graciosos como esse, mas falta de projeto algumas vezes, assim, ou então uma dificuldade muito grande de ter um financiamento por parte do Estado para, né, na educação, na ciência, né, que deveria ser uma obrigação, algo realmente necessário para você emancipar um país, emancipar um povo no geral. Fazendo só um comentário sobre isso aí que o Emanuel falou, é que recentemente, né, tô falando recentemente, mas foi ano passado,
o presidente do Brasil, o Bolsonaro, ele fez um comentário elogioso sobre o Pinochet, inclusive isso foi muito repreendido lá no Chile, né? Não é igual aqui no Brasil, que ele fala as coisas livremente, falou enquanto deputado ainda e não teve nenhum tipo de ação contra isso, né? Inclusive repercutiu muito mal a fala dele a respeito falando do governo Pinochet de forma elogiosa. É interessante você falar isso porque, né, complementando a fala do Emanuel, que a memória que eles têm lá, né? Aqui falta demais essa identidade cultural histórica, né? E isso é proposital, não é porque o povo daqui é ruim, não. Tem gente que os liberais ainda tentam usar até esse tipo de argumento, né? Que é, enfim, de um darwinismo social. Brasileiro a cada, sei lá, 15, 20 anos parece que esquece, dá um reset. Pois é. Passado. Por isso que brasileiro é a favor de vamos voltar, né? Tem que voltar para ditadura, tem que voltar pro império, né? Então é por isso que eu vou meio que introduzir essa parte, né? Para uma visão um pouco não vou dizer nem que é um pouco mais geográfica, não, mas apesar de que seja, né, em boa parte produzido por um geógrafo, que é o David Harvey, que é um dos caras que foi muito responsáveis aí pela educação nossa, né, enquanto graduantes da geografia, né, pela parte da geografia política, geografia econômica. Então, assim, né, neoliberalismo, história e suas implicações do David Harvey é uma das obras que, assim, mais me marcou e com certeza foi uma das obras que eu mais sigo para ter essa visão crítica, né, do que foi o neoliberalismo e tudo. Só para introduzir para a galera, sem aprofundar demais, porque a gente tem questões mais a tratar em relação ao que o Manuel viu no trabalho dele e tal. Mas para o pessoal também se inteirar do assunto, que é o seguinte: eu não vou voltar na Revolução Industrial, porque aí seria muita coisa, nem eu tenho esse cacife para isso, mas até os anos 70 foi observado no mundo uma certa situação que era o seguinte: houve uma crise econômica, né, e essa crise econômica tem vários motivos, né, e tudo, e inclusive teve alta de petróleo, e teve um problema inflacionário, isso em vários estados nacionais ao longo do mundo. E isso aí foi um dos chamarizes que motivou esse processo de neoliberalização, que é uma mudança de parâmetro econômico para estados nacionais no mundo todo. E aí, só que assim, né, esse foi o chamariz, né, mas o que a gente sabe, e isso tem dados que comprovam isso, inclusive tem nessa obra que eu falei, tem em vários outros, você encontra na internet também facilmente. Você percebe ali uma desacumulação de renda por conta da ascensão da luta de classes, por conta dos sindicatos, do fortalecimento desses sindicatos, né, das lutas de classe no geral, que acabaram acumulando alguns direitos trabalhistas, né, que eram essenciais, né, assim, e essa é uma luta de décadas, é uma luta realmente que a classe trabalhadora teve, né, em vários países de maneira diferente. Tudo isso que eu estou falando reproduz no espaço de maneira diferente, em lugares de maneira diferente. Então, assim, mas tinham algo em comum, que era o seguinte, que era exatamente isso que eu estou falando, que é essa desacumulação de renda, a perda de força das classes altas, né? E o neoliberalismo, então, ele vinha como resposta a essas crises econômicas, mas também e principalmente, né, a desacumulação de renda. Então, o objetivo dos caras era muito restauração do poder de classe. E essa restauração do poder de classe acabou dando certo. Agora, o resto, né, que é a crise econômica, os PIBs pequenos e tal, isso realmente a gente viu mais tarde que não funcionou muito. Não, sem dúvida. O projeto neoliberal... Primeiro que o David Harvey é um autor fundamental, né, para entender essa questão do neoliberalismo em vários sentidos, né? Eu gostaria que na história também ele fosse lido, né, que fosse mais indicado pelos professores, né? Mas acaba que ele fica um pouco restrito à geografia, eu acho, né, na FMG. Uhum. Mas eu acho essa análise que ele faz importantíssima, né? Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, na história da América Latina, né, e se a gente começa a estudar a relação entre os países centrais e os países periféricos, a gente vai ver que existem duas dinâmicas, né? Uma é essa que ele está falando, quando você tem uma crise
da rentabilidade do capital, né, da acumulação do capital. Então você tem a necessidade de impor determinados modelos que levam a determinado tipo de superexploração, né, e também uma nova regulamentação do trabalho, que vai fazer com que as pessoas trabalhem mais, ganhem menos, tenham menos direito, e com isso você vai poder acumular mais-valia, né? Ou seja, cada vez mais o trabalhador produz mais riqueza, mas essa riqueza vai sendo acumulada por uma pequena parte cada vez mais, né? Então, você tem um processo de intensificação da exploração do trabalho. Então, acho que o David Harvey coloca isso muito bem. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra dinâmica que é própria do capitalismo, não só do capitalismo neoliberal, mas do capitalismo keynesiano, né? E principalmente nos momentos de bem-estar social, esses países centrais precisam de alguma forma, né, de recursos gigantescos para poder garantir uma qualidade de vida para a sua população, e isso não se dá simplesmente com a produção interna nacional. É preciso que você tenha um mecanismo de espoliação externa, né? Então, os países periféricos, né, e há vários mecanismos para isso, como, por exemplo, pagamento de juros das dívidas, remessas de lucros das matrizes, remessa de lucro das filiais para as matrizes nos países centrais. Há várias formas como as riquezas dos países periféricos estão sendo transferidas para os países centrais. Inclusive tem um autor muito interessante, não sei se vocês conhecem, que é o Rui Mauro Marini, né? Que é um autor do que é conhecido como teoria da dependência, né? Que vai discutir essas relações entre periferia e centro, e ele vai dizer o seguinte: as burguesias dos países periféricos, além de elas estarem associadas, né, às burguesias dos países centrais, mas para elas terem uma mínima condição de vida, né, de riqueza, elas precisam superexplorar ainda mais os trabalhadores dos países periféricos, porque além, né, dessa riqueza que ela acumula, ela tem que conviver com essa transferência de riqueza daqui, da periferia para o centro, né? Então, toda essa articulação, toda essa dinâmica vai demonstrando para a gente que é impossível. Por exemplo, quando você conversa com um liberal, ele diz o seguinte: os Estados Unidos são um país rico como são, porque lá o povo gosta de trabalhar, né? Porque no caso da Europa eles são mais inteligentes que os brasileiros, o brasileiro é preguiçoso, enfim, cria um monte de ideologias, de ideias equivocadas, né? E não chega à raiz do problema, que é justamente isso, né? Esses países centrais só são ricos como são porque eles se apoiam numa exploração que é histórica, né? E aí você tem desde do início do período mercantil, né, com a exploração das riquezas da África, do ouro brasileiro, etc., né, dessa acumulação inicial do capital, mas que depois, no século XX, ela vai se intensificar com essas relações que aparentemente são relações comerciais, mas que, em essência, são relações de exploração, né? Então, eu acho que quando a gente discute neoliberalismo, a gente também tem que pontuar que o neoliberalismo, na verdade, ele é um salto, né, de qualidade, mas num processo que já é anterior, né? Uhum. E assim, vale lembrar também, porque, enfim, tudo isso que eu disse sobre essa desacumulação de renda e esse ganho de direitos trabalhistas e ganho de algum bem-estar social também era muito tímido, assim, não é como se o pessoal tivesse tendo vida boa, não é como se a classe pobre tivesse tendo vida boa no mundo, não tinha nada disso. Era só porque as classes altas queriam essa disparidade, né? E conseguiriam mais fácil através de um modelo econômico que tivesse suas entranhas. É como o pessoal os evangélicos falam que o negócio é ardiloso. A parada é ardilosa e articulada, de uma maneira que eles ganham até quem é prejudicado com essa política. Então os caras investem em mídia mesmo, que tem inclusive muito a ver com o que o Emanuel falou. Então, esse investimento em mídia, esse apelo midiático, esse investimento que hoje são os think tanks, né, e tal, que produzem isso na internet, isso já acontecia antes, de uma maneira diferente. E aí, relacionado tudo a isso, o Chile foi um laboratório para essa prática do neoliberalismo. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, né? A propaganda, o neoliberalismo, o Chile sendo um laboratório.
Exatamente. Quando a gente pensa no Chile, inicialmente, por exemplo, o Pinochet ele não tinha esse projeto neoliberal, né? Foi porque os militares na América Latina, historicamente, eles estão mais associados a uma visão estatista, né, keynesiana, desenvolvimento, papel militar, né, na construção de grandes obras, etc. Isso é comum, em geral, à formação ideológica dos militares, do que propriamente essa ideia de liberdade do mercado, né? Porque quando a gente fala neoliberalismo, a gente tem que falar isso, né? O neoliberalismo ele é uma forma em que o Estado vai organizar completamente a vida social a partir dos valores do mercado, né? Então, quando isso acontece, a gente vai percebendo, e o Chile é o primeiro exemplo, como você está colocando, né? Que o fundamental não é o desenvolvimento nacional, né, dos países periféricos. Então, inclusive meio contraditório, né? Porque o Pinochet faz todo um discurso nacionalista, né? Nacionalismo chileno, assim como faz o Bolsonaro e os militares brasileiros, mas ao mesmo tempo ele incentiva um projeto econômico, que é um projeto econômico que vai levar à desindustrialização, que aí vai ter o foco na produção de bens agrários exportadores. Então, o Chile, que era um país que viveu um processo de industrialização bastante intenso ao longo do século XX, mas com Pinochet ele vai perdendo a sua indústria e aí vai centrar apenas na venda de commodities no mercado externo, que é o caso do cobre, né? Mas isso deixa o país completamente vulnerável à flutuação de preço no mercado internacional, né? Então, por exemplo, quando o cobre estava bem, né, tinha um preço alto no mercado internacional, o Chile recebia uma quantidade razoável de divisas, né? Mas em vários momentos você tem uma queda no preço do cobre e ao mesmo tempo você não tem uma indústria para garantir nos momentos de crise. Então, o projeto neoliberal ele não faz com que os países do terceiro mundo, né, ou dos países, como era o termo que era utilizado na época, ou, né, como hoje alguns autores chamam de países periféricos, eles não fazem com que esses países consigam ter um desenvolvimento econômico sustentável a longo prazo, né? Então você vai ter que viver essa relação de dependência e que vai, com o tempo, gerar um processo de crise econômica, de um processo de crise muito aguda. E ao mesmo tempo você tem o processo de ataques aos direitos sociais, né? Que talvez seja a face mais brutal do neoliberalismo, né? Porque uma coisa também que os liberais falam, o Estado ele tem que deixar de atuar na economia, porque o mercado ele é mais eficiente, isso vai gerar riqueza para todo mundo vai ficar rico, né? Todo mundo vai melhorar de vida. Isso é uma grande falácia, né? Uma grande mentira. Se a gente pega aqui que é o exemplo do Chile, a gente vai perceber que você teve um aumento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, ao longo do tempo, um aumento considerável, mas ao mesmo tempo você tem um aumento enorme da concentração de renda, né? Então não adianta um país, em algum momento, ter mais produção de riqueza, se essa produção de riqueza fica muito concentrada na mão de poucas pessoas, e em geral essa riqueza ela é remetida para fora, né? Com todos aqueles mecanismos que eu estava falando, pagamento de dívida, remessa de lucro para o exterior, etc., né? Então, nesse sentido, a crise social que o Chile experimentou ano passado, né, aquelas grandes manifestações, ela é diretamente derivada dessa estrutura econômica que levou o Chile a ter uma produção de cobre altíssima, né, de produção de riqueza altíssima, mas grande parte da população tinha todo tipo de dificuldade, né? Então, a saúde no Chile é privatizada, né? O sistema previdenciário, o que significa que grande parte da população não consegue ter uma vida mínima de qualidade, né? Tem um estudo de uma fundação de economistas da Universidade Católica do Chile que mostra que 29% dos chilenos estão abaixo, né, da pobreza, né? Então, tudo isso é resultado desse modelo neoliberal. Quando você fala das perspectivas neoliberais, e normalmente a discussão, digamos, mais rasa, ela fica sempre na questão econômica. E também a gente pode perceber, né,
o quanto uma destruição cultural ela se faz necessária para consolidar essas mudanças econômicas. Eu queria saber de você, o que você acha sobre o uso da mídia, remetendo também ao seu livro, como o uso da mídia ele foi feito tanto pelo Allende para tentar construir uma sociedade socialista e quanto pelo Pinochet para destruir essa sociedade, ela foi importante, né, para consolidar esses princípios neoliberais dentro do Chile. Não, com certeza. Como eu estava dizendo, o neoliberalismo ele não se trata só de uma diminuição do Estado na economia, né? Ele é um processo de transformação completa do Estado, né? E não significa diminuição do Estado, porque essas contradições que vão surgindo, né? Ou seja, de concentração de renda e de aumento da miséria, da pobreza, isso vai intensificando as contradições sociais que são inerentes ao sistema capitalista, né? Então, por exemplo, tem um pessoal que fala de capitalismo sem Estado, nós anarcapitalismo. Isso é uma fantasia. Por quê? Porque o capitalismo precisa, né, para resolver essas contradições e deixar o sistema funcionando, de um aparato ideológico e coercitivo que vai garantir que quando a explosão social aconteça, né, ele tem uma forma de controle social, né? Então, ao longo do tempo, isso vai se dando a partir dos elementos mais ideológicos, né? De consenso, de convencimento, de cooptação, a cooptação inclusive dos sindicatos, né? Ou de transformação do papel dos sindicatos na sociedade. Então, na ditadura do Pinochet, os sindicatos continuaram a existir, só que com outra função. Não era mais a função de estabelecer uma luta para melhores condições dos trabalhadores, né, para que exigissem mais direitos trabalhistas, melhores salários com os patrões. Não. O sindicato, nesses governos neoliberais, ele tem uma transformação e passa a cumprir um papel mais de assistência social, né, de promover eventos culturais, né? Então muda-se o caráter do sindicato sobre os governos neoliberais também, né? E um aspecto dessas mudanças, e que a gente vai percebendo, que é o elemento coercitivo, e que é curioso, porque se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é o país mais rico do mundo, mas ao mesmo tempo que é o país mais rico do mundo, é o país que tem a maior população carcerária do planeta, né? E o aumento exponencial do número de presos nos Estados Unidos se dá a partir dos anos 80. Porque há uma transformação de uma perspectiva, de uma visão penal, né, que eles chamam de welfare penal, que era mais tolerante, né, a crimes menos graves, né, e ao mesmo tempo você tem um aumento exponencial de pessoas que cometem delitos de forma geral, fruto dessas contradições, né, do modelo neoliberal. Isso falando dentro, né, de um país central e rico como os Estados Unidos. Né, porque isso é um elemento importante, né? Por mais que, por exemplo, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, nos períodos de bem-estar social, se há muita contradição social, se a gente pega a história dos Estados Unidos, dos anos 60 e 70, a gente vê muitas crises sociais agudas, né? Grandes manifestações, né? Um movimento sindical bastante forte, né? E há muitos bolsões de pobreza nos Estados Unidos, menos na Europa, mais nos Estados Unidos, mas se comparado ao que é a vida de um trabalhador na periferia, a vida de um trabalhador médio nos Estados Unidos e na Europa é muito superior, né, em termos de valor do salário, né, de acesso, no caso da Europa, a determinados serviços sociais, como educação gratuita, saúde gratuita, coisa que não existe nos Estados Unidos, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem esse aumento gigantesco da população carcerária. Então, essa é uma contradição muito visível. E com relação à imprensa, né, à comunicação, o neoliberalismo também começa a transformar a forma como se organiza a mídia, né? Então, por exemplo, nos anos 50, 60, 70, a mídia, quando a gente fala de mídia, obviamente a gente está falando das grandes corporações de mídia, né, principalmente, mas elas, em geral, tinham uma certa preocupação, né, em manter uma seriedade jornalística, né, embora jamais de forma imparcial, mas é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, hoje, por exemplo, há uma desregulamentação quase completa da imprensa. Se a gente vê esses políticos aqui no Brasil, no Nordeste, cada deputado tem lá a sua estação de rádio,
né? Ou tem uma emissora de TV. Então não há muita preocupação do controle do Estado sobre quem possui essa imprensa, né? Então isso faz parte também desse processo de nova regulamentação que o neoliberalismo impõe. E no caso chileno, a imprensa ela foi importante para a derrubada do governo Allende, não só a partir do que produzia, né? Eu estudei um jornal chamado Mercúrio, que era o principal jornal do país. A gente poderia comparar aqui no Brasil como se fosse o Globo, por exemplo. Só que, no caso, esse jornal ele era de propriedade de uma família que tinha, na verdade, possuía, essa família, metade da riqueza do Chile, né? Então, eles tinham indústrias, tinham vários tipos de investimentos, tinha um banco de propriedade dessa família. Então, eles não tinham só o jornal, né? Era, de fato, um conglomerado econômico e que, claro, não tinha o menor interesse que isso fosse socializado. Então, eles ficaram 3 anos articulando uma oposição bastante ferrenha, e isso transparecia no que eles produziam no jornal, né, nos textos, etc., mas também em termos de articulação política. O dono desse jornal, para vocês terem ideia, assim que o Allende chegou ao poder, em 1970, ele foge para os Estados Unidos, né, e ele começa a colaborar com o governo norte-americano, né? Então ele tem reuniões com altos assessores da CIA, do FBI, e para informar assuntos de interesse interno do Chile, né? Algo que depois que terminou a ditadura do Pinochet, esse sujeito, que chamava Agustín Edwards, foi acusado de alta traição ao Estado chileno, né? Porque, na verdade, ele está colaborando com uma potência externa contra os interesses internos do Chile, né? Só que ele acabou morrendo antes de ser julgado. Então você tem toda essa articulação da mídia de oposição, que vai, obviamente, contribuir muito para o golpe, né, de 1973, e, ao mesmo tempo, você tem o governo chileno, o governo do Allende, que tinha alguns veículos de comunicação, mas, ao mesmo tempo que a gente estava falando, né, que antes de começar a gravar, com uma dificuldade que a esquerda tem de criar seus canais de YouTube, né, fazer frente a uma onda de organização que os liberais fizeram para tomar a internet, para tomar os meios de comunicação, né, para criar canais no YouTube, etc. Naquela época também. Então o governo ele tinha um jornal que se chamava La Nación, e que ele teve muita dificuldade de transformar esse jornal em um veículo que pudesse fazer frente, né, ao poderio midiático da oposição. Barreto, alguma coisa? Isso é bem interessante, o que o Manuel tocou nesse assunto, né, da questão geopolítica, né? Porque quando você vê o discurso liberal trazido para o Brasil, é como se realmente você não tivesse esse tipo de contradição, esse tipo de imperativo. A gente tem que ver também que a economia é um instrumento político. A economia não é simplesmente algo para um método científico que você segue estritamente para trazer prosperidade para um povo, uma civilização. É algo que está relacionado a um projeto político, para chegar a um certo fim. E aí, quando você vê liberal, que eles nem tocam no tema geopolítico, né? Para eles, por exemplo, não existe como o caso do Manuel citou, né, uma influência, uma ingerência dos Estados Unidos nas questões internas do Brasil, na política interna do Brasil, da mesma forma como eles também tapam a visão para coisas como uma guerra comercial que está acontecendo agora. Então, assim, é uma visão muito simplificada da realidade, como se a economia fosse algo descolado, algo à parte, e não tivesse ligada a algo ideológico, a algo político, né? Isso é interessantíssimo, porque, na verdade, o discurso liberal, em geral, né, não só o neoliberal, mas o liberal em geral, ele é muito despolitizador, né? Porque ele transfere tudo para a esfera do indivíduo. Então, e tudo se transforma numa forma do indivíduo se capitalizar, né? Então tudo se transforma numa forma do indivíduo
pegar o seu potencial e fazer dinheiro, ganhar dinheiro, né? Vencer. Aquela ideia máxima da meritocracia, né? Então, tudo se transforma nessa esfera do individual e essas questões mais coletivas, da comunidade, do político, elas são secundarizadas. E isso é um elemento ideológico muito forte, né? Vocês devem ter visto lá, por exemplo, antes de ontem, aquela figura bizarra lá na televisão, dizendo que não era cidadão, mas era engenheiro civil, né? Engenheiro civil não é cidadão, é engenheiro civil formado, né? Como se engenheiro civil formado fosse melhor que cidadão, né? Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. As pessoas são extremamente agressivas. Fala dessa figura, ela é a expressão dessa ideologia do liberalismo, que é a exaltação da figura do indivíduo, né? Da meritocracia, da ideia que o sujeito ele vence na vida quando ele consegue capitalizar, né? Que ele consegue se transformar nessa figura que se forma pelo próprio mérito, né? E que não depende de nenhuma assistência social, que não depende da solidariedade de ninguém, né? Então, a expressão máxima disso é que coloca a figura, que é um engenheiro formado, como se isso fosse superior a um cidadão. Porque o cidadão está relacionado a isso, né? A sociedade que busca o bem comum, ou pelo menos em tese deveria ser isso, né? Das pessoas estabelecendo relações de solidariedade na sociedade, etc. Então, eu acho que não existe neoliberalismo sem esse componente ideológico. E eu acho muito curioso que os liberais tratam sempre o indivíduo como se fosse natural, como se não fosse uma construção também, como é um coletivo, uma sociedade, que também são construções, né? O indivíduo é como se ele tivesse todos os direitos naturais e que não fosse construído, que fosse totalmente descolado do universo. Eu acho isso muito interessante. Os caras são ardilosos mesmo. Você está ouvindo? Descarga! Só para meio que ilustrar para a galera aqui, né, o que foi, né, assim, né, o resultado acerca de todas essas considerações, todos esses processos que a gente comentou aqui, que desencadeou no neoliberalismo e tudo, porque, enfim, tudo isso que a gente está dizendo, né, sobre a maneira como eles se apropriam da mídia, e nisso daí, né, atualmente, né, é de uma maneira ainda mais ampla, né, porque os caras do mesmo jeito que se você for para assistir um Jornal Nacional ou então um Globo News, os caras, assim, é lógico que já mudou o discurso, né, porque nós estamos vivendo uma situação praticamente distópica aqui no Brasil, então tem essa diferença, né, e tudo. Mas se vocês forem, né, somente olhar o que foi do governo Temer e tudo, os caras sempre falando bem, né, da maneira como o governo Temer ia levando a economia e tal. Porque eles têm, né, essa inclinação, né, neoliberal e tudo, e isso tá tudo nesse contexto, né, de controle do pensamento, da opinião pública, o controle do senso comum, para ser sempre convergente com o que o neoliberalismo propõe. Mas só com um placarzinho histórico aqui, econômico, né, pra galera ver, eu tava até vendo, inclusive, essa era até uma matéria do UOL, assim, né, e aí, enfim, mas óbvio que são dados também, né, públicos, né, e tal, do Chile, né, que o crescimento lá, o crescimento econômico, né, do PIB, na época da ditadura de Pinochet foi... se eu não me engano, acho que foi 1,9%, não chegou nem a 2%, em média, né? Se você for pegar todo o período do Pinochet lá. E o pós-Pinochet foi tipo 4%. Então, assim, os liberais eles teimam, e essa é uma discussão que é importante a gente atacar, porque é onde os think tanks vão pegar. Porque tem a Globo falando de um jeito, e tem os think tanks liberais, que é basicamente os institutos liberais, os MBL da vida, falando a mesma coisa, só que para públicos diferentes, audiências diferentes, e usando, obviamente, linguagens diferentes, né, e com mídias sociais diferentes. Mas, ao mesmo tempo, convergem nesse sentido de dizer que o neoliberalismo
ele promove um crescimento né, da economia, promove uma ascensão econômica do país, até como contexto geopolítico mesmo, fala assim, não, o neoliberalismo que é bom para o Brasil, né, para o mundo ver a gente melhor e tal. E isso na prática não é verdadeiro. Assim, a gente vê, esses placares são sempre de derrota, de falha para o neoliberalismo nesse sentido. Sem falar dos sentidos que a gente já disse, que é desigualdade social e tudo, né, que essa galera nem considera isso um placar, né? Eles estão um pouco se calhando para como é que está a situação do pobre, da classe média no Brasil e tudo. Mas enfim, se tivessem alguma maneira de ganhar nessa questão do PIB, né, e tudo, não ganham. Então, assim, um projeto político falho até no que ele se propõe a fazer. Ele só não é falho na situação da disparidade social que ele quer promover. Isso aí, ele, infelizmente, dá muito certo, né? Deixa eu só... Isso aí que você falou é bem interessante, né? Porque o neoliberalismo, o tempo todo, ele oculta, né, as suas intenções reais. Isso é evidente, né? E não é uma característica só do neoliberalismo, são os próprios liberais, né? Inclusive aqui um parênteses, quando você vai conversar com um liberal, né, que se autodenomina liberal, ele não gosta que se diga que existe um neoliberalismo, né? Sim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Sim. Porque o que eles dizem é o seguinte, o neoliberalismo, na verdade, é só a continuação do liberalismo clássico, das ideias do Adam Smith, aquela coisa toda, né? E dentro disso tudo que a gente está discutindo aqui, fica claro que a ideia desses projetos que se iniciam no Chile e depois se estendem para praticamente todo o mundo, né, não é só delimitar determinadas áreas onde o Estado vai se meter ou não, né? Mas é isso, é transformar completamente a vida das pessoas. O que foi a reforma da Previdência no Chile uma das coisas mais brutais da história recente em termos de direitos sociais, né? Lá, como vocês acompanharam, né, porque quando teve o debate da reforma da Previdência aqui no Brasil, essa questão do Chile ela ficou bastante em voga, né? Então teve muita matéria sobre isso, etc, né? Mas, para vocês terem ideia, lá no Chile, metade dos aposentados do país, ou seja, 50% dos chilenos aposentados, eles sobrevivem com algo que seria equivalente aqui no Brasil a menos de R$1.000. E você tem uma parte grande de aposentados que ganham tipo 200, 300, 400 reais. Não existe uma aposentadoria mínima, né? Isso tudo é gerido por fundos de pensão, né, que eles chamam de administradoras de fundo de pensão, né? Então, tudo isso é expressão disso, né? Porque a lógica ideológica que eles diziam era o quê? Se esses fundos de pensão ficarem nas mãos da iniciativa privada, eles vão pegar a contribuição dos aposentados, vão investir isso na Bolsa de Valores, isso vai gerar muito mais riqueza do que é capaz o Estado, e todo mundo vai ganhar muito bem, os aposentados vão ganhar salários enormes, aquela coisa toda. Isso foi o discurso ideológico, né? Mas o resultado concreto é esse, é pobreza, né? Então, e aqui no Brasil é interessante, porque aqui no Brasil as pessoas, a grande maioria das pessoas não tem acesso a esse debate de informação. Então é triste a gente ver que, por exemplo, no país, as pessoas que vão sofrer com essa brutalidade da reforma da Previdência, elas não tiveram como participar desse debate. Não existe um debate público, democrático, né, se teria que ter ou não a reforma da Previdência, etc. Isso ficou muito restrito, né, aos espaços do Congresso, de um outro sindicato, mas as pessoas em geral não participam disso. Porque isso é importante. O neoliberalismo também ele traz um aspecto de restrição das liberdades democráticas, né? E há várias formas disso, mas uma delas é essa, né? Cada vez mais vai se tolhendo a participação das pessoas. E uma outra tem a ver com o que a gente está falando sobre a questão de como a universidade, é importante a universidade ter espaços, né, de produção científica, etc., mas o Estado cada vez mais procura investir menos nisso. Mas isso tem a ver com como o neoliberalismo ataca os espaços de democracia. Então, por exemplo, existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é algo que foi instituído lá no governo Fernando Henrique Cardoso, se não me engano.
gente vai ter 20 anos, 25 anos, né, dessa lei. E uma lei que limita completamente as iniciativas que os governos municipais, estaduais, podem ter com investimentos em áreas sociais, porque grande parte, né, do que é arrecadado pelos estados tem que ser destinado a pagar juros e empréstimos das dívidas, isso pela lei, né? Então, ou seja, o neoliberalismo vai criando mecanismos, né, de vincular as decisões políticas dos diferentes governos a algo criado de antemão, né, e com isso você limita a criatividade democrática. Então, na prática, não faz muita diferença se é um governo de esquerda ou de direita que é eleito, porque ele tem que já seguir aquelas orientações, né, aquela lei que foi criada a partir de uma lógica neoliberal, né? Então, o neoliberalismo também é isso, né? É uma forma de restringir e corroer os espaços democráticos. Eu queria fazer uma pergunta a respeito, o Emanuel deve conhecer bem, que é o Francis Fukuyama, ali na década de 90, após a desintegração ali da União Soviética, ele comentou que aquilo representava o fim da história, né? Então, também é um discurso liberal de que após o fim do socialismo, após o liberalismo superar os inimigos históricos dele, né, que foi o socialismo principalmente, né, mas também teve ali a Guerra Mundial, o fascismo, o nazifascismo, ele agora será a única política reinante, né, a única possibilidade da política, né? Eu queria que ele comentasse isso, porque o que a gente está presenciando atualmente, né, as contradições profundas dos países liberais, capitalistas, inclusive aí Chile, Brasil, mostram bem que a história ainda tem muita coisa para revelar, né? Quem fala que a história acabou só utiliza esse tipo de frase como um instrumento de batalha ideológica, né? Porque não tem o menor cabimento, né? E ele próprio, o Fukuyama, depois, algumas décadas depois, escreveu um texto meio que recuando dessa informação, dessa afirmação. Porque é evidente, né? Se a gente pega, por exemplo, o Chile ano passado, teve aquela explosão social gigantesca, né? Como você vai dizer que o neoliberalismo venceu, né? E a partir de agora você não vai nunca poder construir, os povos do mundo nunca vão poder construir uma alternativa a esse modelo econômico. Então, essas afirmações liberais, neoliberais, praticamente nunca, né, elas têm um lastro na realidade sócio-histórica, né? Em geral, são afirmações para instrumentalizar uma batalha ideológica, né? É claro que em 1989, o neoliberalismo, e não só o neoliberalismo, né, as forças pró-mercado, pró-capitalistas e o capitalismo em si tiveram uma vitória retumbante, né, com a derrota da União Soviética. Não que a União Soviética fosse um modelo que a gente tenha que reivindicar de socialismo, há várias contradições, problemas, né, mas a existência da União Soviética significava, inclusive, um freio a toda essa devastação, né, desse avanço dessa ideologia, desses projetos de mercado, né? Porque uma coisa é você implementar isso no mundo onde você não tem um outro modelo alternativo, né? Promove bem-estar social, promove educação gratuita, saúde gratuita, né? Então, com a queda da União Soviética, foi possível que o neoliberalismo desse esse salto, né, na implementação dos seus projetos. Mas é claro, né, como você mesmo afirmou, que é evidente que a história continua e tem muita coisa para queimar aí para frente, né? Essa revolta no Chile só deu uma amenizada por causa da pandemia, né? Mas tinha acabado de garantir a realização de uma constituinte, porque olha que coisa mais maluca, né? A Constituição que foi criada em 1980 na ditadura do Pinochet, e ela foi escrita pela junta militar e depois referendada num plebiscito. A Constituição chilena atual é a mesma da ditadura, né? Teve várias reformas, vários adendos, mas é a mesma Constituição, que é uma Constituição toda pensada para manter a estrutura do Estado, para garantir esse funcionamento neoliberal. Então, por exemplo,
Você desobriga os empresários a contribuírem para a Previdência, né? Desobriga o Estado a investir somas consideráveis na educação. Hoje, por exemplo, no Chile, a educação pública ela recebe mais ou menos cerca de 15% só de investimento. A educação em geral só tem mais ou menos 15% de investimento público, né? Então, por isso que, em geral, as pessoas mais pobres elas têm muita dificuldade de estudar e ter acesso a nível superior no Chile, porque as escolas são muito caras. Vocês sabem que todo o ensino é privatizado no Chile, embora você tenha mecanismos de auxílio, né, de vouchers, de assistência aos setores mais pobres da população, mas em geral esses valores são ou muito baixos mesmo para pagar uma universidade, ou eles têm que optar pelas escolas de pior qualidade, né, porque as melhores escolas, as melhores universidades, mesmo as que são do Estado, elas têm mensalidades muito altas, e só quem é da classe média alta ou quem tem muito dinheiro é que tem acesso a uma educação de mais qualidade no Chile. Cara, tem algo inclusive que eu vi assim, eu vi mais por alto, mas é bom comentar também, porque a toda também, assim, nesse processo, né, de liberalização, né, que o Chile passou e tudo, houve também algo no sentido de um controle do espaço urbano, né, de tipo assim, de periferização. Lógico que aconteceu isso aqui também, né, mas lá de uma maneira mais organizada através do planejamento urbano. Você chegou a ver alguma coisa mais nesse sentido também? Eu não conheço muito essa discussão sobre essa questão mais territorial, assim, não, né? Uhum. O que eu sei é que, em geral, as ditaduras elas tiveram essa política. Você pega aqui, por exemplo, no Brasil, né, na ditadura brasileira, embora ela não tenha um corte mais neoliberal, né, mas ela teve um processo de ampliação da favelização, né, da expulsão de comunidades do centro para a periferia. Aqui mesmo em Belo Horizonte, aqui tinha uma comunidade mais central, nas regiões centrais, que muitas vezes eram expulsas para bairros mais periféricos, né? E isso, a ditadura favorece muito isso, né? Porque não tem muito processo de resistência, né? Então, no Chile, imagino que aconteceu processos parecidos, assim. Uhum. Até interessante, assim, né? Por mais que a gente não vai entrar exatamente nessa discussão em si, mas também tem a ver. Essa necessidade do monopólio da força, ela, por mais que hoje em dia, né, e com esses think tanks aí que a gente comenta, que é justamente MBL, o Instituto Neoliberal não sei o que lá, Instituto Liberal de São Paulo, tudo. Eu acho importante dar nome aos bois, porque eu tenho certeza que muita gente que vai assistir o programa, que é o pessoal, que às vezes alguém do Brasfoot e tudo assim, que às vezes segue uma página dessas, assim, tudo, nem por mal, mas é porque acaba que o pessoal, até por estar inserido no contexto da internet, né, de estar em várias mídias sociais, redes sociais e tudo, você é bombardeado por essas coisas e facilmente é cooptado por esse pensamento e tudo. Até porque muitas vezes a galera, eles pegam muita galera gamer, até por essa questão de falar de imposto em videogame, etc e tudo. Mas enfim, já chamando por isso, porque é importante dar nome aos bois, que são esses veículos e tudo. E esses veículos, cara, eles, assim, tentam passar a imagem do liberalismo, né, que você falou, eles até tentam tirar. Quando o filho é feio, eles tentam tirar o nome, né? E agora é só liberal, né? E até alguns até puxam pro libertarianismo, ou então coisas do tipo, né? Tudo. E nessa daí, a galera, né, para cooptar esse pessoal, eles tentam passar essa coisa de que o liberalismo ou o neoliberalismo estivesse totalmente desvinculado do autoritarismo, estivesse desvinculado das forças policiais ou então do militarismo no geral, através de governos não democráticos e tudo. E isso, assim, é uma das grandes exclusões, né, do conteúdo histórico que a gente tem acesso facilmente lendo qualquer coisa que qualquer crítico ao assunto, porque nem os próprios idealizadores do liberalismo e tudo, e a gente tem lá, né, acabou que eu não citei isso, mas eu vou falar que enfim, né, que são os filósofos e economistas do neoliberalismo que
fizeram, né, chocaram esse ovo do neoliberalismo, isso aí nos anos 40, antes do Chile e tudo, né, que é o Friedman, que é o Karl Popper e tudo, o Mises, o pessoal da escola austríaca e tudo, essa galera tava junta lá, inclusive eles tinham um grupo, né, que é Monty Python Society, né, que é tipo o grupinho dos caras lá, desses intelectuais do neoliberalismo. E assim, e por mais que a galera hoje tenta dizer que não tem essa ligação com o autoritarismo, mas em diversas declarações e obras eles dizem que se for necessário um governo não democrático, se for necessário um golpe institucional, como foi no Chile, que tem que ser sim feito, né, e tudo. Inclusive o Friedman visitou o Chile depois, do Pinochet, e sim, então é uma conjunção de obscurantismo, né, por parte das elites desses estados nacionais latino-americanos e tal, como foi a elite chilena, como foi a elite brasileira também, apesar de que aqui foi um pouquinho diferente, mas depois a gente entra nisso outro dia, né, e tudo. Mas essa, como é que fala, convergência de pensamentos e de interesses, né, da elite chilena com o Estado americano, com a CIA, com toda a parte institucional que eles têm para realizar esse tipo de golpe. Isso já foi pensado antes, os caras não tinham nenhum problema com a não democracia, não tinha nenhum problema com a ditadura, não tinha nenhum problema com matar quem fosse oposicionista, e isso é uma mentira que a galera tenta levar adiante aí nesses MBL da vida. Esses mesmos que estão lá, nos portais de neoliberalismo, o Friedman, o pessoal da escola austríaca, eles são sim a favor desse tipo de coisa. Somente sem dúvida. Me exaltando aqui, porque a galera, porra, tem que ver quem que você tá seguindo, velho. Quando você tá seguindo lá um portal de notícias, pode saber que muitas vezes você tá vendo ele porque achou bonitinho, porque você quer comprar o videogame ali mais barato e tudo, e é pronto, e assim, pronto, acabou, né, e tudo. Então, mas quando você estuda mais a fundo e vê que não tem como negar esse tipo de coisa. Isso foi, sim, isso está tudo datado e registrado na história. Inclusive, eles tinham, até nessa obra do Havel, ele fala que ganharam o Nobel de Economia numa maracutaia, assim, cara, numa gambiarra para ganhar o Nobel de Economia, assim, né, tipo, é lógico que assim, eu também não vou entrar nessa discussão porque seria mais profunda, né, então, e tentam usar esse título do Nobel de Economia como se fosse a receita ideal pro mundo seguir, né, e acabou seguindo de alguma maneira, né, é lógico que, igual eu já falei várias vezes, foi diferente ao longo do espaço e reproduziu de maneira diferente, né, o neoliberalismo. Mas, enfim, tudo isso foi pensado, né, tudo, com esses interesses que a gente disse, e então tome cuidado com o que você vê na internet aí, pessoal. Ô Berna, só queria fazer uma pergunta aqui para o Emanuel, porque a gente conversou aqui sobre o livro dele, sobre o projeto, o objeto de estudo dele e tal, e tem a ver com a imprensa e o papel da imprensa na democracia, né? Que ele falou aí que no caso do Chile a imprensa começou a atacar, provavelmente financiado por interesse de fora, para derrubar um governo democrático voltado para a esquerda, né? Então, assim, no caso do Bolsonaro, ele não teve apoio da grande mídia, assim, sabe? Tipo, ele foi eleito mais tiozão do Zap mesmo, assim, sabe? E campanha com fake news e tal. Aí eu queria saber do Emanuel como é que ele encara essa mudança, assim, dessa forma de se eleger ou se instituir um autoritarismo, assim, no país. Essa questão da mídia é interessante porque a mídia tem um elemento que é comum, né, em todos esses golpes, né, a participação da imprensa de oposição, tudo isso. Mas se a gente for pensar a sociedade de uma forma geral, a sociedade liberal capitalista, ao longo da história, sempre teve uma concentração do poder da mídia nas mãos de pequenos grupos, né? Isso foi característica de todos os governos dos principais países. E isso também ocorreu no Brasil, né? Tanto é que depois, em 2016, a mídia teve um papel importante no golpe contra o PT. Só que eu estou falando isso porque é também importante salientar que os próprios governos petistas ficaram no poder 16 anos, eles não tiveram nenhum projeto ou
pelo menos não tiveram nenhuma preocupação de fazer um enfrentamento para desconcentrar esse poder midiático, né? Que era inclusive uma demanda de vários setores sociais, né? Sim. Para, de alguma forma, você solapar o poder de um grupo como a Globo, né? Como a Record, para você poder democratizar a possibilidade dos movimentos sociais, dos sindicatos, né? De outros setores terem acesso a uma estação de rádio, né? É um absurdo, por exemplo, se você montar uma rádio numa favela, vai bater a Polícia Federal lá e te prender, né? Porque é ilegal você ter uma rádio que é chamada de rádio pirata, né? Enquanto isso, uma figura qualquer do Nordeste, né, um oligarca do Nordeste, né, tem muito dinheiro, pode, de alguma forma, exercer o seu poder político e conseguir essas concessões facilmente, rádio, TV, e é claro que isso ajuda a perpetuação de determinados grupos no poder político dos países, né? Então acho que é importante também salientar que não existiu, nos últimos 16 anos, nenhuma iniciativa para poder democratizar o acesso e o poder da mídia no Brasil, né? E o resultado disso, claro, é que de alguma forma o Bolsonaro ele é uma figura completamente hipócrita, né? Então, por exemplo, ele faz um discurso contra a Globo, né? Que é um discurso que consegue angariar um setor que de alguma forma é descontente mesmo com a Globo, né, e com a mídia em geral, só que o Bolsonaro faz isso ao mesmo tempo que apoia um outro grande grupo de comunicação que é a Record, né? Então o dinheiro que de alguma forma ele retirou da publicidade da Globo é direcionado a um outro grande grupo de imprensa. Então isso é tudo jogo de cena, né, jogo de marketing, né? Então, ao mesmo tempo que você não tem essa democratização da mídia, as pessoas então vão começar a consumir informação em outras formas, né? Vai continuar assistindo a grande imprensa. A Rede Globo ainda mantém um índice de audiência alto, né? O Jornal Nacional ainda é o principal jornal informativo do país, e é um jornal que informa a partir dessas visões liberais e neoliberais. É só ver, por exemplo, como o Paulo Guedes é poupado de críticas na Globo, né? Então a Globo, ela de alguma forma, em algum momento, ela compra a briga com o Bolsonaro, até porque o próprio Bolsonaro ele começa a se enfrentar discursivamente com a Globo, mas o tempo todo ela poupa de crítica o ministério do Paulo Guedes, justamente porque ela compartilha desses valores neoliberais, desse projeto neoliberal, dessa visão neoliberal, né? Então, é claro que num contexto desse, ganha muito espaço a informação que vem por esses meios, né, que as pessoas veem como alternativos, né, e que são centro de produção de fake news. Então, esses militantes bolsonaristas, o chamado gabinete do ódio, né, que inclusive hoje é interessante isso, né, todos nós financiamos esse povo para a produção de fake news, né. O Estado destina verbas enormes, né, a fazer propaganda nesses portais de fake news, nesses canais de YouTube. Então isso é algo que a gente tem que discutir, né? O Bernardo estava falando aí do pessoal que escuta o podcast e tem uma simpatia liberal, ou que você pode ter simpatia com o Bolsonaro, né? Pode ter votado no Bolsonaro, etc. Mas é importante a gente começar a discutir que a partir de fake news, de mentira, né, a gente não vai conseguir construir algo que é melhor do que era o governo do PT, ou que era do que significa a Globo, etc. Né? A gente tem que, inclusive, superar tudo isso, né? E eu acho que o centro para superar isso em termos de comunicação é um processo profundo de democratização da mídia, né? Para evitar isso, que a gente tenha a concentração do poder midiático na mão de poucas famílias, como é o caso do Brasil. Cara, é muito interessante mesmo essa análise sua aí. O objetivo não é atacar quem tá cooptado por isso, né, e tudo, assim. Eu acho que, assim, realmente é muito difícil na internet você ter credibilidade das coisas que você tá vendo, que você tá assistindo e tudo, assim. Então, demanda um certo tempo, e pensar também que a gente está discutindo aqui, né, mais o processo histórico em si, e aí o Emanuel, né, que deu essa contribuição, né, maravilhosa do episódio hoje, né, e tudo, assim, que aí botou pingos nos is, assim, até em questões econômicas mesmo, que eu ia falar e eu acabei deixando melhor ele falar porque ele explicou muito melhor, né, e tudo.
Então, assim, a gente não está discutindo exatamente a técnica econômica, né? Assim, discutindo mais os resultados mesmo. Os resultados são incontestáveis, né? Alguns resultados, né, que a gente trouxe aqui, tem vários outros, né? E esses resultados que a gente trouxe aqui são incontestáveis e assim, né? Se você tiver se você tem alguma certa empatia, né, com a vida humana, com as pessoas que estão vivendo situação muito pior que a sua, né, e tudo, você vai acabar chegando nesse denominador comum, né, que é ser crítico ao neoliberalismo, ser crítico, né, à forma como a mídia lida, né, com a economia de governos que tendem, né, à direita, né, e tudo. Você pega até o próprio crescimento do Brasil, né, nos últimos anos, assim, pífio, né, e já são o quê? Se você pegar, aí vai ter gente que vai falar, não, mas era a Dilma, né, e tal, assim. Cara, a Dilma em 2015 botou o Levi, o Joaquim Levy, que é um liberal que não tem, tipo assim, não tem liberal no Brasil que vai dizer que esse cara não é liberal. Lógico que o cara pode até falar que, enfim, né, inventar historinha e tudo, mas os liberais estão na economia já há muito tempo e a gente está num fracasso ano após ano, a gente está numa recessão ano após ano, crescendo quase nada ou em recessão mesmo, a gente está numa situação de déficit primário, em déficit nominal, a gente está numa situação que só agora que resolveram baixar a taxa de juros, né, e enfim, para falar disso a gente demandaria mais um tempo também, eu até quero um dia falar mais sobre isso tudo mesmo, né, mais sobre a questão econômica em si. Eu queria perguntar uma coisa, Emanuel, também sobre a mídia, mais sobre o final do governo, na verdade, do Pinochet. Eu não estudei muito sobre a história do Chile, nesse período Pinochet e tudo, mas falando isso assim, às vezes pelo filme não sei se você já assistiu, e fica a recomendação aí para todo mundo. É um filme que conta um plebiscito no final do governo Pinochet. Era para saber um pouco sobre como é que seria a transição entre o governo ditatorial do Pinochet e a democracia. Enfim, no final das contas votam pelo não, que não é para continuidade do Pinochet. O Pinochet ia continuar mais um ano e ia sair depois para uma transição, para eleições diretas e tudo. E nesse filme fica muito nítido a importância também da mídia, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como é que você enxerga também essa importância primeiro, se esse filme é fidedigno, não sei se você conhece ele, mas foi isso mesmo, teve uma importância grande na mídia, e como é que foi, e como é que também a importância da mídia nessas manifestações atuais do Chile, recentes, do último ano. Eu gosto bastante desse filme. É claro que todo filme, né, toda produção cinematográfica, e principalmente voltada à indústria, né, do entretenimento, ela tem seus problemas históricos, etc., né? Mas eu acho que esse filme ele consegue concentrar um pouco bem, de forma bem feita, como foi esse debate do plebiscito, né? Embora é um filme que foi feito, se não me engano, no início ali dos anos 2000, já no governo do que chamou de concertação, né, que é o governo pós-Pinochet, governo democrático, então já muito simpatizando com determinadas ideias liberais democráticas do pós-governo, né? Então a gente vê isso muito no plebiscito, né? A ideia, o discurso da esquerda não serve muito, falar das vítimas não serve muito, vamos aqui concentrar em outras coisas, etc., né? Então acho que tem alguns debates que são um pouco mais superficiais no filme, mas é um filme bem interessante, assim. Enquanto em relação à mídia em geral, a mídia no governo do Pinochet, ela volta a ser praticamente toda ela de apoio ao governo. Então os jornais que eram alinhados ao governo Allende foram fechados. O caso de um jornal que chamava Clarín, que era o jornal de maior circulação do Chile, era um jornal mais popular, foi fechado, né? O jornal como La Nación mudou completamente a linha editorial, e a exceção de algumas revistas que durante os anos 80 tiveram alguma linha editorial um pouco mais independente, em geral a imprensa nos anos 80 foi de exaltação, né, ao governo Pinochet. Então isso vai influenciar, né, de como é que foi a cobertura do plebiscito, tudo isso. Mas o que acontece no Chile é o mesmo que acontece no Brasil, né? Os canais de televisão, à exceção de um canal estatal,
E os jornais, eles estão concentrados na mão de algumas famílias, né, de alguns núcleos econômicos, e que, obviamente, a produção editorial, a linha que eles seguem, vai oscilar bastante a partir do apoio ao governo que está no poder, né? O caso da Globo mesmo, se a gente pegar aqui. A Globo, historicamente, apoiou a ditadura militar, né? Depois ela faz uma meia-culpa, bem recentemente, mas apoiou os governos do PMDB, de certa forma, no início, né, nos governos do Lula, quando ainda não se tinha uma crítica muito grande aos governos petistas e se tinha um apoio popular grande, a Globo tinha uma relação bastante amistosa com os governos do PT, né? Então isso também acontece na imprensa chilena, né? Há alguns canais que são claramente mais reacionários, então a gente via isso nas últimas manifestações, né? No início, o Canal 13, que é o principal canal de televisão, também ia na linha de criminalizar as manifestações, etc. Mas foi um movimento social tão intenso, né, tão gigantesco, que de alguma forma isso acabou superando, né, essa linha que a mídia tentou construir inicialmente, de ligar as manifestações aos saques, né, a criminalizar diretamente, que foi o início das manifestações. Então, é reflexo mesmo de como o poder econômico, né, ele consegue controlar a comunicação, a imprensa, os jornais, a televisão. Então, acho que acontece no Brasil, também acontece um pouco no Chile. Eu só queria fazer um último comentário rapidinho sobre o filme também, que às vezes o filme deixou um pouco desesperançoso, porque o que faz a virada, às vezes é muito mais um jogo de imagens e tudo, do que uma argumentação, uma coisa assim, e eu não sei se isso se deu na realidade também, mas às vezes é muito mais... Tem até uma crítica, assim, uma parte fala assim, mas você tá botando só gente branca rindo aí e tal, não tem um chileno mesmo, um indígena e tudo. Eu falo, mas é assim que você ganha a opinião. Você está ouvindo? Descarga! Assim, né, o debate ficou até um pouco extenso, assim, a gente teve algumas dificuldades para gravar, mas creio que tem ficado um episódio um pouquinho maior que o normal, mas eu acredito que a galera, né, por gostar muito, né, do Emanuel, por gostar muito do trabalho que ele já fez, né, tanto no Brasfoot como nessa parte acadêmica, né, e tudo, acredito que a galera tenha, assim, né, chegado até o fim aqui e assistido com a gente. Então eu agradeço muito, né, essa audiência, o pessoal que está até aqui escutando a gente. Agradeço todo mundo aí do Brasfoot, o pessoal que assiste e acompanha o Descarga normalmente, e especialmente meu agradecimento ao Emanuel, né? Também gostaria de agradecer aí, já pegando o gancho aí da fala do Bernardo. Foi uma verdadeira aula aí que a gente recebeu hoje, muito grato mesmo. Todos nós aqui do podcast agradecemos, né? Foi algo muito construtivo essa conversa. É bom, né, que nesse tempo de quarentena o pessoal se volte, né, como é o caso da gente aqui, que pelo menos a gente não está fazendo muita coisa, que a gente pelo menos ocupa o tempo, né, buscando informação, se atualizando e buscando conhecimento, né, em áreas diversas. E esse podcast foi muito bom, muito gratificante. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, dizer que eu fico bastante satisfeito de participar desse tipo de debate. Inclusive, eu acho que o interessante do podcast de vocês é que vocês estão buscando ampliar o público, né? Porque eu acho que isso falta no debate hoje na internet. Porque a esquerda, em geral, fala para a esquerda, a direita fala para a direita, né? A gente precisa mais de intercambiar os espaços, as ideias. Então, é claro que, pelo que vocês falaram, né, por causa do Brasfoot, por causa do público, pode ser que tenha pessoas que são simpatizantes dessas ideias liberais. E muitas vezes, né, quando a gente fala aqui, por exemplo, que os liberais fazem uma edição mais rasteira, mais simplista, né, é importante que a gente não está fazendo uma crítica a quem simpatiza com essas ideias, né? Mas o que a gente quer dizer é que é importante, quando você ouve uma informação, né, você também buscar uma crítica, não só se é uma informação verdadeira ou não, mas se é uma crítica àquilo, se aquilo está bem colocado, né? Então, por exemplo, eu acho muito triste que a gente vê muita gente falando,
o auxílio emergencial de R$600 vai quebrar o Brasil. Né? E aí, por isso tem que voltar a economia, Bolsonaro tá certo, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não procuram uma outra informação muito básica. O Paulo Guedes, nas últimas semanas, ele socorreu os bancos com mais de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Né? O que seria mais do que suficiente para garantir auxílio emergencial para a grande maioria da população que precisa. Né? E essa informação, claro, não é veiculada nos canais liberais, não é tratada da forma como deveria ser. Né? Então, ou seja, é um debate que muitas vezes liberais fazem para poder simplesmente arregimentar pessoas, né? Ganhar pessoas para suas ideias e não estão preocupados com esse debate que a gente quer fazer. Porque aqui a gente não está falando, acredite no que a esquerda fala, não é isso. Né? Mas escute o que a direita fala, o que os liberais falam, escute o que o Bolsonaro fala, mas também escute o que a esquerda fala, não só o que eles falam sobre o que a esquerda fala. Né? Que isso é que é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas têm acesso ao que a esquerda defende, não porque foi lá numa página da esquerda e leu um texto, né? Não porque viu um professor da universidade, ou prestou mesmo atenção ao professor, mas porque foi lá, viu um vídeo no YouTube de uma pessoa fazendo uma caricatura do que a esquerda está falando. Né? Então acho que é importante a gente estabelecer aqui formas da gente manter esse diálogo, né, e aprofundar esse debate. Então eu queria agradecer, dar um salve aqui para todo mundo que nos acompanhou, e eu acho que foi uma edição bem interessante mesmo. O negócio não é a quem tá seguindo as páginas, a quem tá, de alguma maneira, agora tá se simpatizando, né, com o neoliberalismo e tudo, com essas páginas, com esses veículos de informação. A questão não é para ofender alguém, né? É realmente mostrar que a gente tem que buscar essa informação a fundo, tem que ver, né, a quem interessam os processos políticos, a quem interessa que você esteja vendo aí, né, nas suas redes sociais, esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, e realmente você, né, a partir disso, tirar suas conclusões próprias, né? Porque assim, igual ele mesmo falou, tipo, não é pra galera acreditar em tudo que a esquerda tá falando, não é isso, e muito menos também pra, né, já meio que falando um pouco dessa parte técnica, pra dizer que o esquerdista tem que ser a favor da inflação, por exemplo, assim, né, que foi algo que acabou que foi combatido no neoliberalismo, assim, né, não pelo objetivo que deveria ser, que é para realmente desafogar as classes mais pobres que sofrem muito com anomalias do sistema capitalista como a inflação. Então, assim, tem coisas, não é tudo que é descartável, né, da teoria neoliberal, mas a gente tem que sim ir a fundo e ver quem que estava por trás disso, né? Quem que fez isso acontecer. E eu acho que realmente a participação do Manuel nesse podcast enriqueceu esse panorama todo, esclareceu pra galera aí que tá por fora. E é justamente isso, é continuar buscando esse conhecimento, indo atrás e tudo, e até criticar a própria esquerda mesmo, assim, né? Porque se você for olhar, né, os próprios governos do PT também não foram revolucionários de forma alguma, no sentido do neoliberalismo. Eles julgaram com as cartas do sistema, né? E tiveram seus acertos e erros a partir disso, né? E aí, enfim, né, essa discussão segue adiante. Então é isso aí, muito obrigado novamente. Só mandar meu salve aqui antes de o pessoal mandar o tchau deles aí. Eu vou mandar meu tchau especial aí para agradecer a todo mundo, todos os nossos professores, né? Essa classe de professores aí que é muito importante, né? É a galera que educa desde o ensino básico, até o ensino médio, depois o ensino superior e tudo. Eu queria agradecer a participação do Emanuel aí. Acho que, falo por mim, mas os outros participantes também devem achar que foi uma coisa muito interessante poder ouvi-lo, poder aprender um pouco com ele, com toda a propriedade que ele sabe falar, e que a gente possa levar esse podcast para as pessoas para perceberem, né, de uma forma até, vou brincar um pouco aqui, mas que o 11 de setembro não é só lá nos Estados Unidos, mas no 11 de setembro de 73 aconteceu uma coisa muito importante aqui do nosso lado e que deveria ser mais estudada, mais falada e mais debatida como foi aqui hoje. Muito obrigado. Muito bom. É engraçado o tanto que o destino joga de uma maneira completamente irônica, né, velho? Isso é engraçado demais. Os caras fizeram o 11 de setembro lá no Chile e depois... Né, eu vou falar uma curiosidade pra vocês. Meu aniversário é no dia 11 de setembro. Que isso?
Caramba, é uma data icônica, velho. A gente não tinha falado, é bom, Gui? O Gui lembrou dessa curiosidade, eu já ia deixar passar. Então é isso, o 11 de setembro veio antes aí, cara. Essa data aí é uma grande data aí, um alinhamento intergaláctico aí que promoveu coisas estrombólicas aí, inclusive o nascimento do Emanuel. Tem inclusive um filme de um cineasta famoso que eu esqueci o nome. Não sei se é do Oliver Stone, que chama Um Outro 11 de Setembro, que é justamente sobre o golpe no Chile, que é bem interessante. Aliás, só rapidinho, sobre o Chile, esse processo da unidade popular, sobre o golpe, um pouco sobre a ditadura, é um documentário que, na minha opinião, é um dos melhores documentários já feitos, que se chama A Batalha do Chile. É um documentário longo, tem 6 horas, 3 partes, e está disponível no YouTube, em legenda em português. Então, quem se interessar pelo tema, vale muito assistir. Vale muito a pena assistir. Boa. O Gabras também teve que sair antes, mas tá mandando um abraço também pra galera aí. Valeu demais, galera. Agradecer demais. Recomendações aí todas anotadas. E também só queria fazer uma ponte com um programa anterior aí, falar que o que a gente tá chamando de privatização da água aqui é fichinha se comparado ao que eles fizeram lá. É nada. Mas deixar um abração aí, especialmente pra Catarina aí. Tá bom? Beijão aí pra todos. Um abraço, o Mateuzinho, não pode faltar esse salve. Abraço pro Mateuzinho. Abraço pra todos. E ao Mikael também, não estão esquecendo do Mikael. Mikael, Sem Peixe, Cezinho. Eu quero um dia chamar o Cezinho pra falar de Fórmula 1, bicho. Quero fazer esse episódio. Sério mesmo. Mikael rumo estrelado. Cara, então é isso, velho. O Emanuel já até saiu e a gente ficou aqui, vai ser tudo editado depois, não sei como vai ficar, mas é isso aí, um salve, um grande abraço, obrigado pela audiência, por ter assistido tudo isso aí. E falou, o Gabras mandou aquele salve, igual eu já disse, não tá aqui mais também, o Emanuel também não, então falou.